Olá pessoal, aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Muito obrigada pela sua companhia aqui, bem-vindo ao nosso canal Entendendo Anatomia. Nesse último vídeo dessa primeira série sobre o sistema linfático, nós vamos estudar um pouquinho sobre os órgãos linfáticos, já que esse é um sistema tão importante para o nosso sistema imunológico, tá? Então, os órgãos linfáticos, inclusive, terão essa principal função de defesa específica. E os órgãos linfáticos, eles podem ser divididos em órgãos linfáticos primários e órgãos linfáticos secundários, certo? Os órgãos linfáticos primários são apenas dois: timo e medula óssea, muito mais ativos, principalmente o timo, na primeira fase, né, na infância, tá? E os órgãos linfáticos secundários, que são baço, linfonodos, tonsilas e alguns tecidos linfáticos associados ao intestino, como o apêndice vermiforme, sabe aquele que você acha que serve só para dar apendicite? Então, ele tem uma grande função de sistema linfático, certo? De defesa específica. Tudo bem? Então, nós vamos agora estudar cada um desses órgãos, tanto os primários quanto os secundários. Vamos a cada um deles, então? Nessa primeira imagem aqui, olha, nós estaremos vendo um coração, e sobre o coração nós teremos aqui, olha, o timo, tá? Esse órgão aqui, ó, grandão. Por isso que eu falo que todo mundo já foi corintiano um dia, todo mundo já teve um timão no coração, certo? Esse timo, ele está situado aqui numa região chamada de mediastino superior, tá? Bem aqui na parte inferior, aqui nessa região inferior do pescoço, tá? Ele vai crescer logo que você nasceu, logo após o nascimento, ele cresce bastante e ele vai ficar bastante ativo até a puberdade. Depois da puberdade, ele vai começar a regredir e vai começar a ser substituído por tecido fibroso e tecido adiposo, tá? Porque a sua função ela já vai ser melhor desempenhada por outros órgãos do sistema linfático, ok? Então, esse é o timo, certo? Todo mundo já teve um timão no coração um dia, certo? Outro órgão primário que nós vamos ver é a medula óssea vermelha, tá? Ela vai estar presente, eu coloquei nessa imagem aqui para vocês, porque aqui, olha, nessas extremidades, né, de ossos longos, das costelas, do osso externo, do osso do quadril, a gente vai ter a presença de medula óssea vermelha, tá? Ela que é responsável por produzir linfócitos, tá? Então, medula óssea vermelha. Então, com isso, nós vimos os dois órgãos linfáticos primários. Então, aqui, olha, timo, certo? E aqui, medula óssea vermelha, certo? Responsável lá pela produção de linfócitos. Tudo bem? Até aqui, tranquilo, certo? Agora, nós vamos começar a ver, então, os órgãos linfáticos secundários: baço, linfonodos, tonsilas e tecidos como o apêndice vermiforme, certo? Nessa próxima imagem, vamos começar a estudar então os linfonodos. Nessa próxima imagem aqui, nós vemos mais ou menos qual é a distribuição desses linfonodos. Os linfonodos vão estar presentes em várias regiões do nosso organismo. Ele é um órgão bem pequenininho, ele tem o formatinho de praticamente de um feijão, olha, tá vendo essas bolinhas verdes aqui, olha, nessa imagem? Todas essas bolinhas verdes são linfonodos, tá? Então esse é um órgão bem pequenininho, tem mais ou menos o formato de um feijão, e ele vai estar, como a gente já falou lá atrás, interposto entre vasos sanguíneos, tá? Desculpa, entre vasos linfáticos, certo? Então, olha aqui, ó, tenho vasos linfáticos subindo aqui, no meio deles eu vou ter aqui, ó, uma porção de linfonodos e depois eu continuo subindo com vasos linfáticos, né? Tudo bem? Os linfonodos, eles também produzem linfócitos e eles vão ser pequenas estações de tratamento. Eles agem como uma barreira contra micro-organismos, contra toxinas, contra substâncias estranhas, certo? Por exemplo, um vírus que esteja circulando aí no sistema linfático, geralmente no linfonodo, ele vai ser bastante agredido, certo? Já que dentro dos linfonodos, lá nós temos também células
de defesa, com os linfócitos, certo? Nessa próxima imagem aqui, olha, nós vemos um desenho esquemático de como acontece aí o sistema, como que a gente tem aí a distribuição do sistema linfático, certo? Então, lá nos capilares linfáticos, onde tudo se inicia, nós temos aqui, eles têm alta permeabilidade, tá? Então eles conseguem transportar moléculas bastante grandes que os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, não conseguem pegar. Os capilares linfáticos conseguem. Então, restos celulares a gente consegue carregar aqui, certo? Fluidos do interstício, a gente consegue transportar detritos celulares, alguns patógenos. Então, moléculas muito grandes conseguem entrar pelos capilares linfáticos. Dos capilares linfáticos, a junção de alguns capilares linfáticos vão formar aqui, olha, os vasos linfáticos. Depois, lembra lá que a gente falou que eles tinham as válvulas? Olha as válvulas dentro dele aqui. Olha aqui, olha, vários vasos linfáticos entram num mesmo linfonodo, que é essa estação aqui, olha, de filtragem, certo? Então, nesses linfonodos aí, que vai ser essa estação de filtragem e onde vai estar tendo a produção de linfócitos. Então, olha, vários vasos, certo? Vários capilares linfáticos chegam aqui, olha, e entram num mesmo linfonodo. Depois vai sair um único vaso, aqui ó, um único capilar, um único vaso linfático, certo? Então, depois de cada linfonodo, a gente vai ter um vaso linfático. Esse esquema aqui, olha, essa estação vai acontecer em várias partes do corpo. Eu vou ter vários vasos linfáticos chegando em um linfonodo, certo? Depois saindo um vaso linfático depois. Depois, mais para frente, eu vou ter um outro linfonodo aqui, né, permeando, onde vários outros vasos linfáticos vão chegar. Então, toda a nossa linfa vai passar várias vezes por linfonodos. Deu para entender? Então, a gente vai tendo essa confluência aí de vasos em um único linfonodo. Depois, esse vaso que sai depois do linfonodo também se conflui, chegando num próximo linfonodo, certo? É assim que acontece a dinâmica de drenagem, certo? Nessa imagem aqui, olha, nós vemos mais ou menos como que acontece a drenagem, por exemplo, da região da mama, certo? Então, a gente tem aqui, ó, da região da mama, a gente vai ter aqui os linfonodos, certo? Os vasos subindo, uma série de linfonodos. A gente tem algumas regiões do corpo onde a gente tem bastante acúmulo de linfonodos. Por exemplo, na região poplítea, logo atrás do joelho, né? Na região inguinal, a gente tem uma série de linfonodos. Aqui na região axilar, nós temos uma série de linfonodos. Quem já fez, já recebeu drenagem linfática, pode perceber que a profissional que estiver aplicando, né, o profissional que estiver aplicando a drenagem linfática, geralmente ela faz uma pequena massagem ali na região poplítea, na região inguinal, para poder estimular essa drenagem linfática, certo? Nessa próxima imagem aqui, olha, nós teremos aqui o esquema de drenagem aí da região da cabeça, tá? Na região de pescoço, a gente tem aí várias cadeias de linfonodos. Quando um linfonodo, dentro dele também tem macrófagos, tá? Quando um linfonodo está sendo lá dentro dele agredido, né, eu tenho ali algum patógeno, ele está atuando contra esse patógeno, ele pode aumentar bastante de tamanho, que é o que é conhecido popularmente como íngua. Tá? Quem que nunca teve uma dor de garganta, por exemplo, e ficou com uma região, com uma bolinha na região do pescoço, né? E aí a sua mãe palpa lá seu pescoço e fala, você está com íngua. A íngua nada mais é do que um linfonodo que aumentou bastante de tamanho, exatamente por esse trabalho do sistema imunológico que está acontecendo dentro dele, certo? Então, aqui no pescoço nós também temos várias cadeias aí de linfonodos, certo? O próximo órgão que nós vamos estudar ainda dentro dos órgãos linfáticos secundários será o baço, tá? Então aqui dentro dos secundários nós já vimos linfonodos, dentro dos primários nós já vimos timo e medula óssea. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o baço, certo? O baço,
ele é o maior órgão linfóide do corpo, tá? Ele vai estar lá na cavidade abdominal, ó, lá na cavidade abdominal. Ele fica aqui do lado esquerdo, ó, um pouco atrás aqui do estômago, logo abaixo do diafragma, tá? O linfonodo, ele tem faces. Ele tem a face diafragmática, que é essa aqui mais fechada, certo? E ele tem a face visceral, que é essa aqui, olha, onde ele apresenta também aqui, olha, uma entrada, né, e saída de vasos aí, chamado de hilo esplênico, certo? Ele é drenado aqui por uma veia chamada de veia esplênica, tanto que essa veia esplênica, ela vai contribuir para a formação lá da veia porta que vai entrar no fígado, tá? Então, esse é o baço, é o maior órgão linfóide, está presente aí na cavidade abdominal, do lado esquerdo, logo abaixo do diafragma, e tem essa relação aqui bem próxima do estômago e também aqui da parte final da cauda do pâncreas, tá? Então, esse é o baço. Tudo bem? Agora, o próximo órgão linfóide que nós vamos falar serão as tonsilas, certo? São órgãos linfáticos secundários e vamos falar das tonsilas. Nós temos basicamente 4 tonsilas. O que são tonsilas? As tonsilas, a gente pode falar que elas são massas de tecido linfóide, tá? Que vão estar incluídas aí na mucosa, tanto da cavidade oral quanto da faringe. Tanto que nós temos aqui em cima, olha, na faringe, nós temos a tonsila faríngea, tá? Lá na boca, né, quando você vê lá, quando você conhece como amígdala, nós teremos lá duas, uma de cada lado, olha. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, tracionando a língua, e aqui a gente também consegue ver, olha, duas tonsilas. Essas tonsilas são as tonsilas palatinas. Nós temos uma outra imagem aí que a gente vai conseguir vê-las, as tonsilas palatinas. E essa aqui, olha, na parte bem distal, bem próximo da raiz da língua, a gente tem aqui a tonsila lingual. Logo atrás aqui, ó, das papilas, certo? Circunvaladas, nós vamos ter aí a tonsila lingual. Então, nós temos aí, são essas 4 principais tonsilas. Uma faríngea, aqui em cima, conhecida como carne esponjosa, né? Você já deve ter ouvido falar dela como carne esponjosa. As tonsilas palatinas, que você conhece como amígdalas, que é uma forma incorreta de falar, a amígdala é uma parte lá do sistema nervoso central. E nós temos aqui, olha, essa grandona, bem na raiz da língua, que é a tonsila lingual. Nessa outra imagem aqui, olha, quando a gente vê aqui pela cavidade oral, a gente consegue ver lá atrás, ó, a faringe, a parte oral da faringe. Nós vemos aqui, ó, a úvula palatina, certo? Com as suas pregas aqui, né? E aqui, olha, nessas duas laterais, nós vemos aqui, olha, as duas tonsilas palatinas, certo? Então, as duas tonsilas palatinas aí. Tudo bem? Com isso, nós encerramos a nossa aula de sistema linfático, certo? Eu espero que você não esteja como monolito, né, sem entender nada desde o começo até agora. Mas se você tiver, não tem problema nenhum. Aí no canal nós temos várias playlists com vários assuntos super legais para você revisar. Ficou com alguma dúvida ainda? Deixa no comentário do vídeo que você tiver com a dúvida, que eu respondo para você lá com todo carinho. Combinado? Muito obrigada pela sua companhia até aqui, muito obrigada pela sua paciência em assistir nossas aulas, muito obrigada por estar aqui compartilhando conhecimento com a gente e deixa aí também nos seus comentários suas dúvidas, sugestões. Você quer algum outro assunto? Deixa aí nos comentários, quem sabe ele vai aparecer aqui num próximo vídeo. Combinado? Muito obrigada, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. Fala para os seus amigos, compartilha com seus amigos sobre o nosso canal. Combinado? Muito obrigada pela sua companhia. Até os nossos próximos vídeos. Tchau!